Boa tarde, senhoras e senhores. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos nós nessa tarde de segunda-feira, amém? Eu quero estar passando para vocês essa mensagem que está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Olha só que texto decisivo, cabal e objetivo, que até o próprio Deus, que nos deu livre arbítrio, sugere que escolhamos a vida. Isso no tempo da lei, quando ele disse isso a Israel, quando eles estavam ali no limiar da entrada da terra prometida, quando as coisas iam acontecer, sonhos iam se concretizar, e Deus diz: escolha a vida, escolham viver, que a vida de vocês faça um sentido. No profeta Amós também, Deus tem uma expressão forte e interessante quando diz: buscai-me e vivei. Então vivam, cheios de vida, sejam cheios de vida. Irineu, um dos bispos da história da igreja, também costumava dizer que a glória de Deus é um homem e uma mulher cheios de vida. Parece estranho dizer isso, né? Uma vez que estamos aqui, dizer isso para vivos, mas é que tem muita gente que arrasta uma existência pesada. Para muita gente, viver é só o trocar de um calendário de um ano para o outro. Para muitos é arrastar uma monotonia que chega a dar sono. Só que viver é muito mais que existir, porque coisas existem, mas não tem vida. Viver é muito mais que isso, é colocar esse conteúdo, esse tempero a mais na própria história. Viver é um dom, é uma glória, é uma celebração, é um presente, é um abraço de Deus. Então, a gente não pode passar a vida numa ambiência estranha do desespero ou do desperdício. Quanta gente vem cometendo o pecado do desperdício do viver. Aliás, para alguns, viver é um peso, é um problema, é uma crise. Quanta gente está vivendo apenas empurrando de qualquer jeito. Tinha alguns estudiosos aí do século XVI que chegaram a uma conclusão assim interessante, mas é que tem um sentido. O que eles falam é o seguinte: o que vai levar o homem para o inferno não é a morte, é uma vida mal vivida. E gente que vive errado, que vive estranho, não sei. Mas já cantada essa sugestão para hoje, né? É preciso saber viver. Viver com calma. Aproveitar o tempo sem deixar a ansiedade corroer a alma. Viver para além das aparências, saber tirar as máscaras que o tempo e a sociedade impõem. Viver além das aparências implica numa coragem existencial para assumir-se como se é, sem medo de se olhar no espelho, e ir além da aparência, dos rótulos, das máscaras, dessas coisas que tanto são impostas sobre a gente. Viver além das expectativas. É muito complicado viver em função de expectativas, do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer, o que será que vão fazer, dessa região apertada também do se eu fosse, se eu quisesse, se eu pudesse. É complicado viver sobre essas camisas de força que oprimem a vida, trazendo essas algemas existenciais que não só não nos permite caminhar, ficamos como se travado. Cada passo para frente são dois para trás. Isso é muito ruim. Então, viva para além das aparências, viva para além das expectativas, agradecendo a Deus por cada dia, porque esse é o dia que o Senhor Deus nos fez. Então, viva para celebrar, para ser feliz, para aproveitar cada dia, cada momento. Ou seja, beije aqueles que você ama, abrace, aproveite a sua companhia, deguste bem a comida que você está comendo, sem ter essa loucura de atropelar a própria vida. Porque essa celebração é tão proposta e tão gostosa de se viver, que cada minuto a gente
deixa na cabeça da gente algo inesquecível. E aí você passa a entender que a sua vida pode ser um poderoso testemunho na história de alguém que andou com Deus. E quem anda com Deus faz a festa da vida. Então faça a sua vida ter sentido, alegria e paz. Foi isso que Jesus nos prometeu. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Ou seja, vida com plenitude, uma vida que dá gosto de viver, uma vida que quando você terminar, te deixe feliz, uma vida que seja plena, cheia de luz, a luz da graça, para que possa bater no peito e dizer assim: sim, eu sinto que vivi, e vivi para a glória de Deus. E com Deus é que vou prolongar essa vida por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, guarde, brilhe a sua face sobre nós nessa tarde. Amém? Fique com Deus. A graça e a paz seja com todos nós.